Olá, meu nome é Caio e nesse vídeo eu vou falar sobre o construtor de fluxo da plataforma Inteligência Bot. Eu vou aqui criar um novo fluxo e vou clicar em editar. E aqui na esquerda tem os componentes do construtor de fluxo. Tem os componentes de mensagem, menu e ação. Mensagem é para o chatbot enviar algum tipo de mensagem para o usuário. E esses componentes não esperam o usuário responder essa mensagem. O menu, os componentes de menu, ele vai mandar um menu numérico ou de botão para o usuário e eles esperam o usuário responder para dar continuidade por diferentes caminhos. Os componentes de ação servem para realizar algum processamento naquela conversa. Já eu explico detalhadamente porque essa parte aqui é um pouco mais complexa. Um ponto interessante é que se você passa o mouse em cima aqui do componente, do bloco, ele vai ter uma breve descrição do que esse componente faz. Então, na dúvida ali do dia a dia, você pode estar lendo aqui o que esse componente faz. E para usar algum desses componentes, é só você clicar, segura, arrasta para o meio da tela e solta. É bem tranquilo. E aqui eu vou explicar o funcionamento de cada componente do tipo mensagem. O texto é um texto que você vai escrever alguma mensagem. Pode ser qualquer tipo de texto e funciona link aqui também. O documento é para você fazer algum upload de arquivo. Pode ser um PDF, uma planilha ou um Word, por exemplo. Áudio você pode gravar aqui na hora ou fazer um upload de um áudio, lembrando que tem que ser MP3. Imagem você pode fazer o upload de uma imagem e mandar essa imagem com o chatbot. E vídeo é a mesma coisa, o funcionamento é igual ao da mensagem. Agora eu vou falar sobre os componentes de menu. Temos aqui o menu de botões e o menu numérico. Vou falar primeiro do menu de botão. Aqui você pode colocar um título, pode colocar uma pergunta e texto aqui para ver as opções. Isso é um padrão que dá para seguir com qualquer coisa, qualquer pergunta dá para você fazer um menu desse. E aqui eu faço a ligação e eu posso colocar as opções dos planos. Por exemplo, iniciante, profissional e o prêmio. E aqui eu posso estar fazendo ligações com texto, fazendo alguma combinação. Isso aqui já é uma parte mais opcional. Inclusive, eu posso combinar com outros componentes aqui do fluxo. E o menu numérico, ele é bem parecido, só que ele não vai ter isso aqui. Então, o ideal do menu numérico é você colocar algum texto antes, né? Desse estilo aqui. Selecione um dos planos, né? E que eu posso fazer o mesmo estilo aqui, combinar com o texto depois. Talvez combinar com alguma tag, que eu já vou falar sobre esse bloco de atribuir tag. Então, são altas possibilidades aqui que você pode fazer com o menu. E esse bloco aqui é bem interessante, nenhuma das opções. Se a pessoa responder algo fora desse menu, ela coloca aqui, né? Isso é numérico, então ele vai ser 1, 2, 3, ou a pessoa pode falar o nome da opção, iniciante, profissional ou prêmio. Mas se ela falar 4 ou falar algo muito fora do menu, ela vai cair aqui em nenhuma das opções. Então você pode talvez fazer um tratamento para esse tipo de caso. Então, um exemplo básico, por favor, selecione uma opção correta. E você pode retornar isso para o menu ou retornar para o bloco de texto anterior ao menu. Tá? Isso aqui funciona muito bem. Agora eu vou falar sobre os componentes de ação, começando aqui pelo bloco de condicional. Esse bloco serve para verificar o valor de uma variável. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Posso verificar se nome é igual a Caio. E eu tenho vários operadores aqui para utilizar na lógica, né? Diferente, contém, não contém, maior que funciona bem para número, né? Posso verificar se a pessoa tem mais de 18 anos e por aí vai. Está definido e regex. E se esse valor aqui for verdadeiro, se o nome do usuário for Caio, ele segue para cá. Se for João, por exemplo, ele segue para cá, no falso. E aqui eu vou dar um exemplo real da utilização disso. Eu posso perguntar o e-mail para o usuário, né? Vamos supor que tem um bloco de pergunta aqui anterior. E eu posso verificar se contém arroba. Aqui eu posso deixar o end, né? E o e-mail contém um ponto. Todo e-mail vai conter um arroba e um ponto. É claro que poderia colocar um regex aqui, mas aqui é uma verificação simples se a pessoa está colocando um e-mail válido ou não. Lembrando que esse bloco ele é muito situacional e dependendo da sua lógica, você pode fazer muitas coisas por aqui, tá?
O bloco condicional de tag, ele serve para você verificar se o contato tem pelo menos uma das tags que você colocou aqui. Então, vamos supor que você coloca cliente ativo, e aí ele vai seguir o caminho verdadeiro se ele tiver essa tag, e o caminho falso se ele não tiver essa tag. E se você colocar, por exemplo, duas tags aqui, se o cliente tiver só cliente ativo, ele já vai considerar como verdadeiro, tá? Ele só verifica se tem pelo menos uma das tags colocadas aqui no bloco acima. E tem também tags de exceção, que você pode colocar aqui. Nesse caso aqui, eu vou colocar cancelado. O que que isso significa? Se o cliente tiver essa tag, cancelado, ele vai sempre cair no falso, independente se ele tem o cliente ativo ou não. O bloco de finalizar a conversa, ele é muito simples. Ele serve para você finalizar uma conversa aqui no fluxo. Então, um exemplo básico, né? Aqui eu só mando uma mensagem em teste e já finalizo a conversa. Isso aqui serve para quando você não precisa mais ter uma interação com o usuário ou algo do tipo. O bloco de pergunta, ele é bem interessante. Nele é possível você fazer uma pergunta para o usuário e armazenar ela numa variável. Então, posso colocar aqui nome. Para utilizar, é bem simples também. Vou lá, entre chaves e o valor da variável. Eu também posso usar um modificador e pego somente o primeiro nome. Então, nome dois pontos first. Aqui você pode pedir o nome completo e sempre que for chamar pelo nome, chamar pelo primeiro nome da pessoa. E um ponto muito importante sobre o bloco de pergunta é que ele aguarda o usuário responder para ir passar para o próximo bloco. Os menus também fazem isso e os blocos de mensagem não fazem isso. O bloco de randomizador, ele é bem específico, mas ele é bem interessante. Você pode utilizar ele para dois cenários assim principais, mas pode ter um outro cenário aí que você precisa no seu atendimento. Esses dois, eu conheço particularmente, são ou a transferência para departamentos diferentes, no caso de vendedores que estão no mesmo departamento. Então vamos supor que tem um departamento de vendas e tem duas pessoas ali que atuam nesse departamento. Então você pode usar um randomizador, dividindo aqui 50% de chance para cada um de cair esse atendimento. Por que 50? Esse randomizador tem que somar sempre 100, e como são duas pessoas, é só dividir 100 por 2. Se fosse 3, é só dividir por 3, então ficaria 33, 33 e 34, né? Porque é uma dízima periódica. Aqui eu posso já colocar talvez uma mensagem de transferência. Aguarde, um exemplo básico. E aqui eu já transfiro o departamento. E aí vamos supor que aqui tem dois departamentos diferentes. Aqui pode ser o Vendas Maria, Vendas João, e aqui em cima, talvez Vendas Felipe, usando o redirecionar. Eu já explico o redirecionar, ainda não chegamos lá. Pronto, isso aqui é um exemplo básico de como você usar o randomizador. Um outro ponto legal aqui do randomizador é que você pode talvez variar mensagens na hora de fazer uma campanha usando o fluxo. Então aqui vamos supor que você tem uma abordagem de uma mensagem assim, é a primeira mensagem. Olá, tudo bem? E a outra abordagem seria: oi, como vai? Aí você faria uma campanha com, é claro, com uma finalidade parecida, mas as mensagens aqui seriam diferentes. Então você corre talvez menos risco de levar um banimento do WhatsApp na hora de fazer uma campanha para várias pessoas. Agora falando sobre o bloco de redirecionar, ele é bem simples, porém bem legal esse bloco aqui. Aqui você pode redirecionar o seu atendimento para um fluxo, né? Lembrando que aqui vai listar os fluxos cadastrados, para um chatbot, que no caso é um chatbot de IA, ou para um departamento, que no caso é o atendimento humano. E, né, quando você seleciona o departamento aqui, você pode ter essa opção aqui de aguardando resposta. Isso vai deixar a conversa, lá nas conversas em andamento, com aquele símbolo vermelho de aguardando resposta, que é um atendimento que precisa de uma resposta ali. Um ponto importante é que nem sempre você precisa disso, tá? É interessante usar o marcar conversa como aguardando resposta quando o seu fluxo ele é mais receptivo, ou seja, quando a pessoa que está entrando em contato. Então, quando tem o direcionamento, é sinal que esse contato está precisando de uma resposta. Mas quando é um fluxo de campanha que você está sendo ativo, vamos supor que você direciona para um departamento de campanha aqui exclusivo, né? Então não precisa, porque você está sendo ativo e não necessariamente essa conversa está precisando de uma resposta. Vamos supor que você manda só um texto simples na sua campanha aqui. E nesse caso faz mais sentido não usar o aguardando resposta, porque você está mandando esse fluxo para a pessoa, né, uma campanha, pode ser uma imagem aqui também,
E o departamento ele só está só direcionando para o departamento específico, tá? Então não precisaria marcar essa conversa aqui como aguardando resposta. O bloco de requisição HTTP, ele é um bloco que recomendo usar quem tem o conhecimento, mas ele é um bloco muito interessante. Aqui você pode fazer uma aquisição para um sistema, seja para coletar dados ou enviar dados. Então aqui eu vou fazer um exemplo bem básico. Eu vou colocar a API do ViaCep aqui, que é uma API para consultas de CEP. Aqui eu posso colocar o método GET, nesse caso. Não preciso de parâmetros ou header, nem body. E aqui eu posso fazer um teste nessa requisição. Fiz um teste aqui, receber a resposta dessa API, posso ter que copiar os dados aqui. E eu posso também salvar a resposta dessa requisição. Então, por exemplo, eu vou salvar aqui como resposta. E como que eu usaria isso? Bem tranquilo, eu posso usar entre chaves, resposta, ponto, deixa eu ver aqui o objeto que retorna, CEP, logradouro, então posso fazer isso aqui, CEP, então isso aqui é um exemplo bem básico, né? Lembrando que você pode fazer uma aquisição para uma API sua, para uma API de outro sistema, aqui tem infinitas possibilidades. O bloco script.js, ele é um bloco um pouco mais complexo também, mas aqui eu vou dar um exemplo simples de como você pode utilizar ele. Basicamente aqui você vai colocar um código JavaScript e contém as saídas, né, para você sair em caminhos diferentes, como se ele fosse um menu inverso, sabe? E aqui eu vou, né, já deixei um código pronto. Aqui basicamente estou pegando o horário atual e se for, por exemplo, maior que 18, eu retorno à noite. Se for maior que 12, eu retorno à tarde. E se não for nenhuma dessas opções, retorno amanhã. Para que serve isso? Aqui eu posso dar bom dia, boa tarde, boa noite com o chatbot de fluxo. Um exemplo básico aqui. Eu vou colocar saídas agora. Tarde e manhã. Aqui eu coloco boa noite, boa tarde e bom dia. Pronto. Um exemplo bem básico aqui de como funciona o bloco script.js. É claro que você pode fazer talvez algumas verificações mais complexas por aqui. O bloco switch variável ele é um bloco bem legal também, mas ele é pouco utilizado e ele serve para casos específicos. Aqui eu vou colocar o bloco de pergunta para ficar mais claro explicar isso. Então eu posso fazer uma pergunta assim: qual o seu plano? Qual o seu plano? Aqui eu coloco aqui plano. E aqui eu combino com o switch variável. Posso colocar o valor plano, verificar as saídas aqui possíveis. Pode ser um iniciante, pode ser um profissional e pode ser um prêmio. E aqui eu consigo seguir caminhos diferentes com base na saída aqui do switch variável. É como se fosse um menu inverso, eu diria. Ele é pouco utilizado, mas ele tem uma possibilidade bem bacana aqui no seu construtor de fluxo. O bloco atribuir tags é um bloco muito útil aqui na plataforma. E ele basicamente pode colocar uma ou mais tags, ou ele pode remover uma ou mais tags. Vou dar um exemplo aqui, bem fácil, do que ele seria útil. Vamos supor que eu faço uma pergunta para o cliente. Você já é cliente. Aqui eu posso colocar resposta. Aqui, estou fazendo de uma maneira bem básica, tá? Talvez colocando o menu que seria mais interessante. Aqui eu posso combinar com um condicional também. Resposta. Se for igual a sim, eu falo que ele é um cliente. Se não, eu sigo outro caminho. Esse aqui é um exemplo básico, mas no geral eu acho que eu prefiro fazer esse tipo de questionamento, né? Uma pergunta de sim ou não. Prefiro usar o menu de botão ou o menu numérico. O bloco de temporizador é um bloco bem simples e ele serve para você aguardar algum tempo antes de seguir para o próximo bloco. E aqui esse tempo é em segundos. Então eu posso colocar aqui 60 segundos antes de mandar um áudio de 1 minuto, por exemplo. Ou também posso colocar um temporizador um pouco maior, né, de 300 segundos. E antes disso eu peço para a pessoa acessar um link. .com. Aí para dar tempo dela ver o conteúdo desse site, para daí depois eu mando uma outra mensagem. Lembrando que esse temporizador não foi criado para aguardar tempos muito grandes, né? E vamos supor que você quer aguardar aqui um dia. Então eu não recomendo, porque esse agendamento é feito em memória.
Então, se o servidor reinicia, por exemplo, que acontece de madrugada, a gente reinicia os nossos servidores, isso já não vai funcionar. E para finalizar, aqui o bloco de atribuir variável. Ele serve para você atribuir um valor, né, meio que manual, numa variável. Então, eu posso vir aqui e falar que variável cliente é igual assim. Então, eu já determino isso. Isso aqui eu posso fazer com qualquer variável. Inclusive, eu posso modificar. Se a pessoa já tem o nome, eu posso vir aqui e mudar o nome dela. Falar que, em vez do nome ser Caio, vai virar o João. Isso aqui eu posso combinar com qualquer outro bloco aqui antes ou depois. Isso é bem tranquilo. Eu trouxe aqui também um fluxo básico, porém um fluxo real, e você pode utilizar algo assim no seu atendimento. Aqui eu começo com um texto com uma apresentação breve, e aqui eu já dou um menu com opções de planos para o usuário escolher. E aqui, conforme a escolha do menu, eu já coloco a tag de cada plano desse usuário. Aí eu já dou o link depois, variando um pouco aqui as mensagens, e deixo aqui essa mensagem. Se tiver alguma dúvida, é só avisar. E para finalizar, eu uso o bloco de randomizador, colocando ou no Vendas Maria ou no Vendas João. Ou seja, se eu tenho dois vendedores, eles vão receber de forma aleatória um ou outro, e no fim das contas, a Maria e o João vão receber atendimentos próximos, né? Então vamos supor que a cada 100 atendimentos, uns 48 vai cair na Maria e uns 52 vai cair no João. Um ponto bem importante é sempre finalizar o fluxo ou com o bloco de direcionar para um departamento, chatbot ou fluxo, ou com o próprio bloco de finalizar a conversa. Isso é muito válido para a conversa não ficar em um looping ou em alguma repetição desnecessária.